E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai explorar um tema que, olha, é de fritar os neurônios. É isso aí. Preparem-se para uma viagem alucinante pelo mundo da psicanálise e da realidade virtual. Sim, a gente vai desvendar como a realidade virtual está abrindo caminhos, tipo, incríveis para a gente entender o nosso próprio inconsciente. É sério. E para guiar a gente nessa expedição, a gente tem um guia de primeira, Jorge Frank e o seu e-book, A Realidade Virtual e o Inconsciente, Psicanálise na Era Digital. Ah, esse livro é demais. E sabe o que é mais legal? O George Frank, ele, tipo, manda bem nos dois mundos, sabe? Ele é psicanalista e expert em tecnologia. Pois é, uma combinação assim super inusitada, né? Total. E é por isso que esse livro é tão fascinante. Ele meio que nos leva para um lugar onde a gente pode, sei lá, encarar nossos medos mais profundos. Ou, quem sabe, reviver momentos marcantes da infância. E tudo isso através da realidade virtual. É tipo, sei lá, entrar na Matrix, mas por autoconhecimento. É isso. É. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesse universo, que tal a gente dar uma olhada em como a realidade virtual já está presente no nosso dia a dia? Boa! Porque vamos combinar, né? Quando a gente fala de realidade virtual, a primeira coisa que vem à cabeça é. Videogame? Exato. Mas a verdade é que essa tecnologia já tá bombando em várias áreas, tipo na educação, na medicina, até na arquitetura, você acredita? É mesmo. E o George Frank, no livro, ele dá vários exemplos, né? Tipo, estudantes explorando as pirâmides do Egito sem sair da sala de aula. É. Ou cirurgiões treinando procedimentos complexos em ambientes virtuais super realistas. Cara, e tem até a possibilidade de você andar pela sua futura casa antes mesmo dela ser construída. É de pirar o cabeção, né? Total. Mas o que é mais fascinante é que essa imersão toda da realidade virtual tem tudo a ver com a psicanálise. Afinal, o que o Freud sempre tentou entender era o nosso mundo interior, né? Os nossos sonhos, as nossas fantasias. É verdade. E a gente sabe que a psicanálise não é exatamente um tema, assim, fácil de entender, né? Uhum. Mas vamos tentar dar uma refrescada na memória, só para garantir que todo mundo tá na mesma página. Beleza, manda ver. Então, a ideia básica é que a nossa mente é como um iceberg. A pontinha, aquela que a gente vê, é a parte consciente. Mas lá embaixo, no fundo, está o inconsciente cheio de desejos, medos, traumas, tudo aquilo que a gente tenta esconder até da gente mesmo. Entendi. E aí entram os personagens principais da história, né? Ah. O Ed, o ego e o superego. Exatamente. É tipo uma novela mexicana dentro da nossa cabeça, sabe? Ah, eu adoro novela mexicana. Pois é. Então o Reed é aquele impulsivo que quer tudo pra ontem, o superego é o certinho, cheio de regras, e o ego fica ali no meio tentando apaziguar essa galera toda, Então a briga eterna, né? total, e aí já se pegou fazendo alguma coisa e pensando, por que diabos eu fiz isso? Ah, várias Deve vezes. ser. A psicanálise te convida a desvendar esses mistérios, sabe? A entender as motivações por trás dos seus atos, a mergulhar no seu próprio inconsciente. E a grande sacada, pelo que eu entendi do livro, é que a realidade virtual pode ser a chave para essa aventura. Exatamente. É como se a gente pudesse criar um portal para dentro da nossa mente, sabe? Acessar lembranças, emoções, tudo de forma muito mais vívida, mais intensa. E o George Frank, ele usa uma analogia incrível no livro. É como se a realidade virtual criasse, tipo, realidades alternativas, que na verdade se parecem muito com os sonhos, que são a porta de entrada para o inconsciente, segundo Freud. É isso aí. Nossa, gente, quanta informação. Acho que a gente precisa de um tempinho para processar tudo isso, né? Verdade. Que tal a gente fazer uma pausa rápida e voltar já para desvendar como essa união de psicanálise e realidade virtual já está acontecendo na prática? Combinado. Voltamos logo depois do break. E aí, pessoal? Voltamos para nossa imersão no mundo da psicanálise e da realidade virtual. E agora a gente vai se aventurar pelos casos reais, sabe? De como essa tecnologia está sendo usada para, tipo, desvendar os mistérios da mente. Isso aí. E o que o Jorge Frank conta no livro é de arrepiar, viu? Ele traz vários casos de como a terapia com realidade virtual já está rolando por aí com resultados incríveis. Sério. E em quais áreas, assim, essa terapia tem se mostrado mais promissora? Ah, em várias. Mas um exemplo que me chamou muita atenção foi o uso da RV no tratamento de fobias. Tipo, fobia de aranha. Porque, olha, eu já fico tensa só de pensar. Imagina só você colocar um óculos de realidade virtual e dar de cara com uma aranha gigante. Mas calma, a ideia não é traumatizar ninguém, viu? A terapia com RV é toda controlada com a ajuda de um profissional. Ufa, menos mal. Mas explica melhor como funciona essa terapia, velho. Então, o paciente vai sendo exposto aos poucos ao que causa medo, entende? Mas tudo em um ambiente seguro virtual até que ele consiga lidar com a fobia. Interessante. E o Jorge Frank, ele cita algum caso específico no livro. Cita assim. Ele descreve o caso de um paciente com medo de altura.
E aí, ele usava a realidade virtual para se imaginar em lugares cada vez mais altos, tipo, primeiro uma escada, depois um prédio e por aí vai. Nossa, que tenso. Mas e aí ele conseguiu superar o medo? Conseguiu. E o mais legal é que a realidade virtual permite controlar tudo, sabe? A intensidade do estímulo, o ritmo da exposição, é como se o terapeuta tivesse um controle remoto para os seus medos. Caramba, que incrível. Mas me diz uma coisa, essa terapia com RV serve só para tratar fobias? Que nada. Ela pode Sim. ser usada para tratar várias questões, ansiedade, depressão, até traumas do passado. Que legal. Mas como assim, traumas do passado? Imagina só você poder revisitar um momento difícil da sua vida, mas dessa vez com a chance de ressignificar essa experiência, de se curar. É, faz sentido. E a realidade virtual proporciona isso. Sim. No livro, o Jorge Franca relata o caso de um veterano de guerra que sofria de estresse pós-traumático. E ele usava a realidade virtual para reviver os cenários de combate, mas dessa vez com a possibilidade de processar o trauma, sabe? De entender o que aconteceu, de se libertar daquela dor. Nossa, que história poderosa. E eu imagino que a realidade virtual, por ser tão imersiva, né, ela deve ajudar muito nesse processo. Com certeza. É como se a gente estivesse realmente vivendo aquela experiência de novo, mas com a segurança de estar em um ambiente controlado. Entendi. Mas me fala uma coisa. Essa terapia com ele irá substituir a terapia tradicional. Não, de jeito nenhum. A realidade virtual é uma ferramenta poderosa, mas ela precisa ser usada com responsabilidade, sempre com orientação de um profissional. É, faz sentido. O terapeuta continua sendo fundamental nesse processo, né? Sem dúvida. Ele é quem vai te guiar, te ajudar a interpretar suas reações, te dar o suporte que você precisa. É, a dupla tecnologia e ser humano parece imbatível. Mas e aí, quais são os desafios dessa união? Boa pergunta, e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos mergulhar nas questões éticas, nos desafios, nas reflexões que essa união de psicanálise e realidade virtual nos provoca. Gente, chegamos na reta final da nossa viagem, mas antes de a gente desligar os nossos capacetes virtuais, a gente precisa falar de um assunto super importante, né? Verdade, a ética. Afinal, não adianta a gente se empolgar com a tecnologia e esquecer que a gente está lidando com a mente humana, né? É, exato. E quando a gente fala de terapia, a ética tem que estar sempre em primeiro lugar. Sem dúvida. E o George Frank, no livro dele, ele dedica um bom espaço para discutir esses dilemas éticos. É mesmo. E o que ele fala? Então ele fala da importância de ter diretrizes claras, sabe? Para garantir que a gente use essa ferramenta de forma responsável. Tipo um manual de boas práticas. Isso, para evitar que a gente se perca nesse mundo virtual. Faz sentido. E quais seriam, assim, os pontos principais desse manual? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa garantir que os terapeutas que usam a realidade virtual sejam qualificados, né? Não é só colocar um óculos de RV no paciente e pronto. É, precisa ter um treinamento específico, né? Exato. E também é importante ter cuidado com a privacidade do paciente, sabe? Com a segurança dos dados. É verdade. E evitar qualquer tipo de manipulação, né? Com certeza. A gente tem que lembrar que a realidade virtual é uma ferramenta a serviço da terapia e não ao contrário. Isso aí. O objetivo é sempre ajudar o paciente, né? Sim. Ajudar ele a se conhecer melhor, a lidar com os problemas, a ter uma vida mais plena. E a gente, como usuários, também precisa ter um olhar crítico, né? Questionar, refletir sobre os limites da tecnologia. Concordo. A gente não pode se deixar levar só pela empolgação e esquecer dos valores humanos da ética. É, no fim das contas, o importante é usar a tecnologia para promover o bem-estar, né? Com certeza. Para ajudar as pessoas a se conectarem consigo mesmos, a se curarem. E eu acho que a realidade virtual tem um potencial enorme para isso. É verdade. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, a gente super recomenda o e-book A Realidade Virtual e o Inconsciente, do Jorge Frank. É isso aí. Você encontra ele na Amazon. É uma leitura que te faz pensar, sabe? Hum. Te provoca a questionar, a refletir sobre o futuro da terapia, sobre o papel da tecnologia. Vale muito a pena. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo da psicanálise e da realidade virtual. Fiquem ligados que a gente volta em breve com mais um mergulho profundo. Até a próxima!